A rádio que toca notícia. Repórter CBN. Sábado, 16 de janeiro de 2021. A falta de oxigênio nos hospitais em Manaus, com a escalada de casos de coronavírus, é um alerta para o restante do país na avaliação de especialistas. As informações são de uma reportagem do jornal o Globo. Para eles, há risco de novas falhas no abastecimento, em especial na região norte. O drama registrado na capital do Amazonas reflete a combinação da falta de uma ação planejada com a indústria e uma complexa estrutura de escoamento, que pode levar dias para entregar um produto que precisa ser reposto em caráter imediato. Industriais da região afirmam que as doações se avolumam, mas o oxigênio não chega a tempo. A Câmara de Comércio Exterior, órgão vinculado ao Ministério da Economia, eliminou o imposto de importação de itens como respiradores automáticos, monitores de sinais vitais, sensores e tanques de oxigênio. A decisão foi tomada em meio ao avanço da pandemia no país e entra em vigor hoje já. Servidores do governo de Minas Gerais, aposentados e pensionistas já estão há 5 anos recebendo salários parcelados. A medida, adotada em 2016, era considerada emergencial devido à crise enfrentada pelo Executivo, mas o parcelamento continua sendo utilizado pela atual gestão. A Índia iniciou a campanha de imunização para controlar a pandemia do novo coronavírus. Um trabalhador da área sanitária foi o primeiro a receber a dose da vacina Covaxin, da farmacêutica Biotech. O país vai priorizar enfermeiras, médicos e outros trabalhadores na linha de frente da vacinação. 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio O Povo CBN. ZYH 625, AM 1010 kHz. ZYC 406, FM 95,5 MHz. Fortaleza, Ceará. ZYV 391, FM 93,5 MHz. CBN Cariri. Saúde do Povo. Apresentação: Evaristo Nogueira. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Hoje é sábado, 16 de janeiro de 2021, né? Pois é. Estamos ao vivo aqui pela 95.5 FM, AM 1010, CBN Cariri, certo? 93.5. E também no Facebook da Rádio Povo CBN. Entra no Facebook aí você vai nos ver no mundo todo, Japão, Velho Continente, na América do Sul. É só ligar, certo? E pode mandar a sua pergunta também para cá, tá bom? Eu já tenho algumas perguntas aqui através do meu Facebook, também pelo meu WhatsApp, mas você manda também, ok? Hoje nós vamos falar sobre varizes. Um tema importante, viu, Alan Dantas? O tema, além de se referir à própria saúde, né? A questão a saúde, a minha, da mulher também, se diz respeito à estética, aí é mais com a mulher, não é? Pois é, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, 35% da população brasileira tem esse problema de varize, tá certo? E no aspecto estético nem se fala. Bom, para falar desses assuntos e desse tema, que é tão importante, não só para a mulher, para o homem também, tem aquela história de usar as meias, né, o Alan Dantas? As meias elásticas, laser e tal, vai por aí. Nós vamos conversar com uma sumidade no assunto. Vamos conversar com o Dr. Vitor Hugo Soares. Ele é formado aqui na UFC,
e também fez um mestrado em tecnologias minimamente invasivas. O que é? Bom, ele vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Doutor Vitor Hugo Soares, prazer grande tê-lo aqui no nosso programa. Vamos fazer um grande programa, com certeza. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Evaristo. Agradeço muito a oportunidade por estar aqui hoje falando para você, para os seus ouvintes. Gostaria também de parabenizá-lo por esse programa, porque conhecimento gera saúde, né, Evaristo? E o papel que vocês desempenham aqui, trazendo informações de qualidades para a população, não tem preço, essa promoção de saúde. Sempre acompanha o programa quando tem um tempinho assim, dia de sábado, Acompanho. o mundo da medicina. Que bom. Que bom, Acompanho prazer grande. no carro sempre estou escutando aí vocês no sábado. Geralmente é o horário que eu estou no carro, esse horário de 11 horas, então sempre acompanho aqui vocês, já vejo no Facebook, algumas entrevistas também com colegas aqui de Fortaleza. Muito bacana, Evaristo. Ok. Primeiramente, varizes. Falar em varizes, o que é isso? Pronto, Evaristo. Varizes é uma doença que ela tem um caráter hereditário muito forte, né? Uma doença genética. E essa doença, ela leva a um problema na parede das veias. E essas veias, com o tempo, começam a ficar defeituosas, vão ficando alongadas, dilatadas, podem ficar ali aparentes, saltadas na perna, tá certo? E com isso, como a veia vai ficando defeituosa, compromete a circulação da perna. A gente tem ali basicamente 3 tipos de circulação na perna, né? Seriam as artérias, que é o que vai levar o sangue, levar o oxigênio para os músculos, né, lá para o pé, e tem as veias que traz esse sangue de volta. Quando essas veias estão doentes, ela perde essa função de trazer o sangue de volta. Então isso prejudica a circulação e leva às consequências que a gente já conhece ali, como dor, peso, edema, pode levar à formação de úlceras e além do caráter estético também, né, que incomoda tantas mulheres. É verdade. Doutor Vitor Hugo, então, como se formam essas varizes, por exemplo? O senhor falou em 3 aí, falou na veia, nas artérias, etc., e também nas varizes, certo? Como é que se formam as varizes? E existe uma correlação do que o senhor citou aí, das 3? O sistema circulatório é um só, né? Mas assim, eu gosto sempre de dividir em 3, porque fica muito mais fácil explicar. Porque cada sistema desse, né? As artérias, as veias, o sistema linfático, né? Que é outro sistema, eles têm doenças que são próprias de cada um. Então, como eu recebo assim, muitos pacientes com um problema na circulação, as doenças da circulação elas são muito distintas e tem tratamentos totalmente diferentes. As doenças das artérias geralmente são aquelas que acontecem em pessoas que fumam, que pode levar a ferida ali na ponta dos pés, em pessoas diabéticas, tá? Então, e as doenças das veias geralmente são as varizes, né? Que aí é a minha área de atuação principal hoje. Mas como você perguntou sobre a formação, né? A formação é aquilo. Você imagina que o sangue ele tem que voltar ali do pé até o coração, né? Fazer o trajeto dele normal. E aí, nesse caminho, ele encontra dificuldade em subir, porque existem dentro das veias umas válvulas que vão ajudar esse sangue a retornar. E quem tem essa doença, essas válvulas ficam com defeito. Então, ele não consegue voltar para o coração e vai se estagnando na perna, né? Se acumulando na perna. Esse sangue que fica parado muito tempo ali na perna e não consegue voltar para o coração, fazer a circulação normal, ele começa a levar problemas para o paciente. Então, basicamente, a origem seria essa. E a gente tem também, além da genética, que é um dos principais fatores, tem alguns fatores de risco, que são pessoas sedentárias, né? Tem a musculatura fraca das pernas, essa musculatura, Evaristo, ela é como se fosse o coração na perna. Ela é que vai ajudar a bombear esse sangue. Então, quando a pessoa é sedentária, não exercita essa musculatura, o músculo vai ficando fraco e ele vai prejudicando um pouco a circulação. Pessoas que passam muito tempo em pé ou sentado, né? Professores, né, que passam o dia em pé dando aula, policial, pessoas que trabalham no escritório, motorista, eles têm uma chance maior também de desenvolver essa doença, tá? E o outro fator importante citar aqui é a obesidade.
Imagina que o sangue ele tem que voltar, né, lá do pé até o coração, e o obeso, então o sobrepeso, ele dificulta esse retorno do sangue, né, piorando a circulação também. Então, ela não é uma causa única. Geralmente é a hereditariedade, que é o fator principal, e tem fatores de risco no estilo de vida, que esse a gente consegue mudar, que fazem com que essa progressão da doença seja mais rápida. O senhor é clínico, só clínico também, cirurgião vascular, não? Sou cirurgião vascular, minha formação é medicina, né? Fiz a residência em cirurgia geral, que é um pré-requisito, e após terminar essa residência, são 2 anos, a especialização, a gente faz uma prova para a residência em cirurgia vascular, que é a minha área de atuação. E dentro da cirurgia vascular, eu me dedico ao estudo das varizes, né, que foi a área que mais me atraiu na minha especialidade, mas a minha formação é de cirurgião vascular, formação básica. O senhor fez um curso de tecnologia também, né? Foi. Esse foi um mestrado que eu realizei, né, durante a minha residência também, em tecnologias minimamente invasivas. Na época, eu estava na cirurgia geral, então esse mestrado era para tentar desenvolver tecnologias ali que ajudassem no dia a dia da cirurgia. E na época, como a gente trabalha muito com laparoscopia, né, na cirurgia geral, eu desenvolvi um aparelho para usar durante a laparoscopia, né, que foi a parte do meu mestrado, onde abriu também a minha cabeça assim, para os tratamentos minimamente invasivos, né, que vai acabar sendo o futuro, né, tentar tirar o paciente do hospital, realizar tratamentos que tenham menos complicações no pós-operatório, é o que eu me dedico hoje em dia a estudar, Evaristo. E então, doutor Vitor Hugo, aí vem aquela pergunta sempre que não quer calar. Acomete mais mulheres ou homens ou os dois? Entendeu bem a pergunta? Entendi sim. Acomete mais mulheres, bem mais mulheres, Evaristo. Mas tem um dado que enviesa esse fato, que é os homens, né, até essa estatística que você falou no começo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que ele fala essa estatística, né, que acomete 38% da população brasileira, geral. Então é muita gente, é uma doença muito prevalente. Sendo que, se a gente pegar só as mulheres, acometem 45% das mulheres. E dos homens, 30%. Só que, mesmo acometendo 30% dos homens, eu diria assim, que na prática do dia a dia no consultório, eles representam menos de 10% das pessoas que procuram por tratamentos, né? Eu acho que o homem não gosta muito de se cuidar, de ir ao médico, tem um pouco disso também. Geralmente, Mário, até um curioso... O homem não tem medo do médico. O homem não tem medo do médico. Também eu acho que o paciente não tem medo do médico. O medo que se faz é o resultado. É isso mesmo? O resultado. O homem, assim, ele é mais durão, né? Então, quando ele procura, geralmente são estágios mais avançados da doença, quando chega lá. E, geralmente, às vezes, quando ele vai no consultório, ou por causa da filha, ou por causa da esposa que levou, que ficou chamando a atenção desse problema. Então, geralmente, ele vem acompanhado ou da esposa ou da filha, né? Ou então, quando está um estágio muito avançado, que realmente está incomodando muito, que se torna insustentável, ele procura. É difícil pegar um homem no consultório que está nas fases iniciais do tratamento, tá? Mas a gente sabe que chega a acometer até 30% da população masculina, Evaristo, é muita gente. É verdade. Bom, já está chegando aqui pelo meu WhatsApp perguntas também dos ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Já começou a bombar aqui o programa com o doutor Vitor Hugo aí, certo? Eu aqui, o meu office aqui, eu fazendo em casa, e ele fazendo também da casa dele. A pergunta é da Virgínia. Alô, Virgínia, muito obrigado, Montese. Dietas e exercícios previnem vasinhos? Tá. O que acontece, Evaristo? A gente sabe que a obesidade e o sobrepeso é um fator de risco para desenvolver varizes. Então, as pessoas que estão acima do peso, então que são obesas, elas têm um risco maior de desenvolver a doença. Baseado nisso, a gente faz uma recomendação, né, de perder peso e praticar
atividade física, tá certo? Para poder eliminar esse fator de risco e diminuírem as chances da pessoa desenvolver esse problema, tá? Não existe, assim, um alimento específico que causa, que tenha que se tirar da dieta. Seria basicamente ter uma dieta balanceada e incorporar, né, o hábito de realizar atividades físicas, tá? Tanto para perder peso, como para fortalecer a musculatura. E da musculatura, principalmente a panturrilha, que é a batata da perna, né? Que, como eu falei, esse músculo é o que funciona como se fosse o coração da perna. O coração joga o sangue ali que vai descer na perna e a panturrilha, no movimento, na caminhada, ele joga esse sangue de volta. Doutor Walter Leal Nogueira, torcedor do Fluminense, muito obrigado. Ele é sempre ouvinte desse programa aqui. Obrigado. O Mundo da Medicina se liga aqui também. A Mônica Scafuri, que teve sábado aqui no programa. Cláudio Regis, doutor Cláudio Regis, obrigado, da imagem. Doutor Euran Andrade Castelo Branco também. O Lineu Jucaus, colega. Alequim Vasconcelos, que é oftalmologista, fora do Mundo da Medicina. O André Felipe Duma, muito obrigado. Tá ligado? Certo? Quem mais aqui? O Carlos Davi Barbosa, o Pádua, seu irmão. E o Dimitri Túlio. Alô, meu amigo Dimitri Túlio. Elogia muito esse programa. Certo? É um programa realmente bom, porque é uma verdadeira utilidade pública. É o leigo perguntando ao profissional, e um bom profissional, como é o doutor Vitor Hugo. Tem uma pergunta aqui, eu vou deixar numa pergunta, o senhor responde após os comerciais. É da Alvani, no bairro Damas. O que tem a ver a menopausa com varizes? O senhor responde após os comerciais. Saúde do povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Muita coisa mudou nos últimos tempos. O abraço se tornou cuidado à distância. O restaurante agora é a cozinha de casa. E a festa virou videoconferência. Mas tem algo que continua o mesmo: o cuidado da São Carlos Imagem. Afinal, são 15 anos cuidando de você. São Carlos Imagem. Sua saúde, nossa história. Ligue já. 85 4009 1616. Boris, a preferida do cearense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Podcast CBN. Seus programas e comentaristas preferidos na hora em que você quiser. Baixe gratuitamente no site da CBN. Saúde do povo. Conversando aqui com o doutor Vitor Hugo. E tá bombando aqui o programa, graças a Deus. Aliás, não é à toa que esse programa está no ar há 26 anos, não é isso? Que beleza. Alvani, deixa uma pergunta no bairro Damas. O que tem a ver, doutor Vitor Hugo, menopausa com varizes, tem? Bom, Evaristo, o que acontece na menopausa, né? Tem dois fatores que nessa época a gente consegue associar. O primeiro é que varizes, né, por ter essa dificuldade na circulação, acaba por acumular o sangue ali nas pernas. A gente sabe que o sangue é o que dá o calor ao corpo. Então, por ter esse problema na circulação, é muito comum ter uns sintomas de esquentamento nas pernas, tá? O sangue fica acumulado lá mais tempo, então o paciente sente essa sensação de esquentamento, de formigamento, de peso. Na menopausa, existe uma alteração hormonal que leva a uns fogachos, né? Os fogachos é aquele calor interno que a mulher sente. Então, esse sintoma das varizes de esquentamento nas pernas pode ser exacerbado nessa época. Tá? E tem o segundo fator, que é a idade. Geralmente, quando a mulher vai chegando na menopausa, já vai ficando mais madura, com o tempo, né? Está associado com essa época, mas não quer dizer necessariamente que essa alteração hormonal vai causar as varizes, mas sim o fato da idade. Com a idade, a gente sabe que a doença varicosa se torna bem mais frequente. Tem uma estatística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular que ela diz que 70% das pessoas acima de 70 anos vão ter algum grau de varizes, tá certo? E essa relação
se dá justamente pela evolução da doença. Varizes é uma doença que é progressiva, então, com avançada idade, né, uma vez a pessoa tem a genética de formar varizes, vai ficando mais velha, as veias vão envelhecendo também e tem mais chance de se tornarem doentes, tá certo? E a lente progressiva, ela é exponencial. Com o passar do tempo, ela vai evoluindo cada vez mais rápido. Por isso a importância de se tratar, principalmente fazer um tratamento precoce, para evitar as complicações da doença no futuro. Tá? Espero ter respondido a Dalvani aí no bairro Damas. Com certeza. E a Miriam, não perde tempo também, liga para cá e pergunta ao doutor Vitor Hugo. Estou gostando muito da atuação dele, performance extraordinária. Muito obrigado, ele também agradece. Certo? Obrigado, é no Jardim Iracema. Muito obrigado aos amigos do Jardim Iracema. Quando acontece lesão traumática na perna dela, que já aconteceu, o que é que ela deve fazer? Pronto. O que acontece? Quem tem varizes, principalmente a doença mais avançada, a gente vai tendo, né, a dilatação daquela veia ali que fica mais exposta na perna, e tem uma alteração, Evaristo, que é a alteração fibrótica da pele quem tem varizes. Então, a veia vai dilatando e a pele em cima ela vai ficando mais fina. Então, às vezes, microtraumas, como passar uma toalha na perna, ou então até espontaneamente, ou então uma pequena pancada, pode levar a um sangramento importante daquela varize, tá? E geralmente, às vezes, é um pouco desesperador para o paciente, porque como a pressão está aumentada, é muito sangue por um trauma muito pequeno, pode acontecer. Então, o que é importante nessas situações que a gente deve fazer? Primeira coisa, não se desesperar, tá bom? E identificar na perna qual é o ponto que está sangrando. Geralmente é um ponto pequeno. E fazer naquela região uma compressão, tá? Com os dedos mesmo, tá bom? E ficar comprimindo ali de 10 a 15 minutos sem tirar a mão do ponto de sangramento para ficar vendo se parou. Porque o que acontece muito é, as pessoas têm o sangramento, aí isso gera um desespero, é normal, e aí ficam tentando enxugar esse sangue, com lençol, com toalha, e isso, o sangramento acaba por não estancar. Então, o ideal é, comprime aquela região que está sangrando, deixa o dedo lá comprimindo por 10, 15 minutos, sem tirar a mão, para ver se parou o sangramento, e após esse tempo, olha se foi possível resolver. E lógico, né? Procurar sempre um ponto de atendimento depois, mas essa seria a medida emergencial ali na hora, antes de chegar no hospital, tá bom? Bom, a Paula, foi a Paula? Sim. Pergunta, o que é que tem a ver, doutor? O excesso de peso com varizes. Pronto. É assim, tentando explicar para os ouvintes, imagine que você está lá, você está em seu corpo, você está em pé, e aí o sangue ele tem que vir do pé até o coração. Só que no meio desse caminho tem ali a região abdominal, né, que tem o peso, e por ter o peso, nós temos veias por dentro do abdômen também que vão chegar ali no coração. Esse peso é como se ele estivesse comprimindo o caminho. É como se fosse uma mangueira com água e alguém pisasse assim na mangueira. Fica mais difícil a passagem da água, da mesma forma que dificulta essa passagem do sangue de volta para o coração. Então isso aumenta a pressão do sangue na perna. E por essa pressão estar aumentada dentro das veias, essa pressão ela pode acelerar o processo de danificação da veia. Então, por isso que o peso é um dos principais fatores de risco ali para o surgimento, né, das varizes, tá bom? Mas isso não quer dizer, Evaristo, também que quem é obeso ou quem está com sobrepeso vai ter varizes, tá bom? Porque vai ter uma pessoa que está acima do peso e que não tem a genética favorável para o desenvolvimento de varizes e que nunca vai ter varizes, tá bom? Isso também vai acontecer. Então, a pessoa tem que ter a genética, né, e o peso vai ser um fator de risco para a doença progredir mais rápido. Ok? Bom, você está ligado aqui no programa Saúde do Povo, na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, na M1010 e na nossa plataforma também. Muito obrigado ao mundo todo. A doutora Lídia Pop nos manda aqui uma alô da Alemanha. Ela é dermatologista, tá ligado? Falando em dermatologista, quero abraçar também aqui o doutor Heitor Gonçalves. Aliás, estamos vivenciando o Janeiro Roxo e ele é o presidente do Centro Dona Libânia. Muito obrigado ao doutor Heitor,
ao doutor Paulo Gonçalves e a todos aí os ouvintes. É o Mundo da Medicina ligado aqui no programa Saúde do Povo. Vamos fazer uma pergunta aqui para o doutor Vitor Hugo. A pergunta é do Antônio de Paula, na Barra do Ceará. O que vem a ser, pergunta importante, hein? O que vem a ser trombose venosa e quais as consequências? Pronto, Evaristo. Nós temos na perna as veias que são superficiais, são aquelas veias mais próximas da pele. Essas veias são as que levam, né, que quando estão doentes formam as varizes. E nós temos as veias profundas. Elas ficam ali dentro da perna, tá bom? E essas veias profundas, quando ocorre um trombo, né, que é um coágulo, dentro dessas veias, isso caracteriza a trombose venosa profunda, tá? Que é uma doença que ela tem um risco de vida, então precisa de tratamento imediato, porque existe um risco daquele coágulo que se formou dentro dessas veias se deslocar até os pulmões, tá? Isso é o chamado embolia pulmonar, tá bom? Então isso é a definição de trombose venosa profunda, um coágulo que se forma dentro das veias profundas. E por que que esse coágulo acontece? Existem várias causas, desde pessoas que têm doenças genéticas que já nascem com isso, que têm uma chance maior de formar esses coágulos, até o uso de anticoncepcional, mulheres jovens, isso é bem conhecida essa relação, por isso que tem que ter cuidado com o anticoncepcional. Pessoas que fizeram cirurgias, que passaram muito tempo acamadas, né, por isso a circulação já fica um pouco mais lenta, tem essa chance de formar trombose venosa, e hoje, né, frente a essa epidemia que nós estamos vivendo do Covid-19, a infecção pelo coronavírus é um também dos fatores que pode ocasionar a trombose venosa profunda. Nesse período de pandemia, ali meados de abril, de maio, eu trabalhei na linha de frente do Covid e por ser cirurgião vascular, nós tínhamos lá disponível ultrassom. Então era muito comum pegar pacientes que faziam trombose devido à infecção do coronavírus, Evaristo. Então fica aí a relação ainda puxando o gancho para esse momento que nós estamos vivendo. Falei há pouco no doutor Lideu Jucá, que também é da sua área, né? Gente muito boa, ele já passa aqui lhe parabenizando pela performance no programa. Doutor Lideu Jucá, você deve conhecer, é um nome conhecidíssimo, né? É ícone também da medicina do norte e nordeste do Brasil. Olha, Maria da Penha, alô Mossoró, muito obrigado. Mossoró, Rio Grande do Norte. Doutor, estou com úlcera na perna. Pode ser feito o tratamento sem precisar do procedimento cirúrgico? Acho que entendeu bem essa pergunta, mas vamos ao repórter CBN. Em seguida, o senhor vai responder ao pessoal de Mossoró, Maria da Penha, na pergunta. Saúde CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, ZYV 391, FM 93,5 MHz, CBN Cariri. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sábado, 16 de janeiro de 2021. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar se o Ministério da Saúde coagiu os médicos das unidades básicas de saúde de Manaus a receitar medicamentos sem eficácia comprovada para pacientes com Covid-19. A coação teria ocorrido na segunda-feira, durante as visitas às UBSs feitas por um grupo do Ministério da Saúde. O Ministério Público destaca que 3 dias depois
já havia informações de que os pacientes estavam morrendo por falta de oxigênio. O Enem vai mobilizar quase 6 milhões de estudantes amanhã e no outro domingo, dia 24, em meio à segunda onda da Covid-19. Apesar das reivindicações de entidades estudantis, a Justiça Federal determinou a manutenção da data da prova. A única exceção é o Amazonas, onde a prova foi suspensa pelo governo do estado. De acordo com o INEP, todos os participantes do Enem têm que usar máscaras durante a prova. Os bombeiros tentam recuperar neste sábado o corpo do motorista do caminhão que caiu de uma ponte na BR-381, na região central de Minas Gerais, em João Monlevade. O corpo dele está preso às ferragens do veículo dentro de um rio. Ao todo, o veículo tinha 4 pessoas e os corpos das outras vítimas já foram retirados da água por mergulhadores. Será usado um guincho para a retirada do veículo do leito do rio. O trabalho é complexo, segundo os militares. A segurança na capital dos Estados Unidos já está reforçada dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. 21 mil soldados da Guarda Nacional deverão ser enviados diante do risco de novas manifestações em Washington. O FBI monitora as convocações para atos armados e outras ações até a realização da cerimônia, que está marcada para a próxima quarta-feira, dia 20. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na rede CBN, nós temos informações em São Paulo com Natasha Mazaro. Fabiola, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, afirmou à CBN que a vacinação contra a Covid-19 pode começar na segunda-feira, se a Anvisa aprovar o uso emergencial da Coronavac amanhã. Os diretores da agência se reunirão no domingo para discutir a liberação de 2 vacinas contra o coronavírus. A Coronavac, feita pelo Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e a vacina de Oxford, feita em parceria com a AstraZeneca e a Fiocruz. Segundo o secretário, a reunião começará às 10 horas da manhã e está previsto para que termine até às 3 horas da tarde. O site da Anvisa confirma que o Butantan entregou todos os documentos necessários para a análise da aprovação. Segundo o painel da agência, cerca de 45% dos documentos já foram analisados e 55% estão sob análise. Se a Coronavac for aprovada, na segunda-feira, o estado de São Paulo já começa a implementar o plano de vacinação contra a Covid-19. A primeira fase da campanha terá como foco profissionais de saúde, idosos, indígenas e quilombolas. Ainda segundo o secretário, o estado tem preparado desde setembro a logística e a segurança para que as doses comecem a ser aplicadas. Fabiola. E a gente segue na rede CBN, agora com informações em Vitória, no Espírito Santo. A Patrícia Valim tem informações. Bom dia, Fabiola. Bom dia. Bom, na manhã deste sábado, o Espírito Santo recebeu o primeiro lote de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid. O anúncio foi feito pelo próprio governador do estado, Renato Casagrande, numa live acompanhado dos secretários estaduais de Saúde e de Segurança Pública. Esse é o primeiro lote dos 600 milhões de seringas e agulhas que foram comprados. Esse lote tem 1,5 milhão de componentes e foram comprados no ano passado e vão chegar, então, em lotes aqui no Espírito Santo. O estado tem cerca de 1 milhão de pessoas no grupo prioritário determinado pelo governo federal, dividido nas 3 etapas de vacinação. E segundo o governo capixaba, todas essas pessoas devem ser vacinadas no máximo em um mês. Ainda sem saber de fato quando e quantas doses da vacina estarão disponíveis para o Espírito Santo, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, revelou que o estado já tem um plano de segurança para a distribuição das vacinas nos municípios. As vacinas serão escoltadas por forças de segurança do estado até uma unidade central e depois até as regionais. Também foi feita uma recomendação aos municípios para que as prefeituras garantam a segurança da vacina na rede de cada município e, em especial, nas unidades centralizadas.
atualizadas. Uma das recomendações é de que as vacinas sejam distribuídas para cada unidade em pequenas quantidades, também para evitar qualquer transtorno ou desperdício. O detalhamento do plano de segurança, esse não será divulgado, segundo o governo, por se tratar de uma questão estratégica feita pelo Estado. Fabiola. No horário de Brasília, 11h37 agora. Saúde do povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Muita coisa mudou nos últimos tempos. O abraço se tornou cuidado à distância. O restaurante agora é a cozinha de casa. E a festa virou videoconferência. Mas tem algo que continua o mesmo: o cuidado da São Carlos Imagem. Afinal, são 15 anos cuidando de você. São Carlos Imagem. Sua saúde, nossa história. Ligue já. 85 4009 1616. Na R. Chagas, você encontra a mais completa linha de ferramentas elétricas Makita, utilizadas na construção civil, manutenção industrial, jardinagem e agricultura. Ferramentas Makita, fabricadas com a qualidade da tecnologia japonesa. Você encontra na R. Chagas, Avenida Imperador 1738 Centro. Fone WhatsApp 3022-5555. R. Chagas, tudo para soluções na indústria, construção e oficina. Saúde do povo. Conversando com o médico Vitor Hugo aqui no programa Saúde do Povo. E a pergunta que vem de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Maria da Penha, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Doutor, estou com úlcera na perna, a perna direita, ela fala aqui. Posso fazer tratamento sem precisar do procedimento cirúrgico? Ela diz que tem a glicose alta e tem 60 anos de idade. Pronto, Evaristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver no paciente que tem úlcera na perna é qual é a causa dessa úlcera, tá bom? Porque dependendo de qual seja essa causa, o tratamento vai mudar. A gente pode ter desde uma úlcera da perna que seja causada por leishmaniose, que o tratamento é só medicação, até uma úlcera venosa, né, que é a minha área de atuação. Considerando que seja uma úlcera venosa, né, que é o mais comum ali, e que o paciente tem diabetes, pode ser feito sim o tratamento sem cirurgia, tá certo? Eu até recomendo que se evite uma cirurgia nesses pacientes, principalmente quando o paciente é hipertenso, é diabético, tá? Porque hoje em dia a gente consegue tratar de forma muito eficaz esses pacientes até no próprio consultório, sem ter que internar, sem ter que ter cortes na perna, sem se submeter a uma anestesia, uma raquianestesia, tá bom? E o que acontece com esses pacientes da úlcera? Esse é o último estágio da doença venosa, que é quando abre essas feridas na perna, e geralmente são feridas de difícil cicatrização. Eu já peguei vários pacientes que estavam há 10, 12, 15 anos com ferida na perna, fazendo curativo todo dia, e mesmo assim não conseguia fechar aquela ferida. Isso porque, primeiramente, a gente tem que tratar a origem, né, a causa daquela ferida, para ter aqueles cuidados locais e conseguir que aquela úlcera seja cicatrizada. Então, isso é um incômodo muito grande na vida de quem sofre com esse problema. E respondendo aí para nossa ouvinte de Mossoró, se a causa da úlcera for uma causa venosa, né, das varizes, tem sim como tratar sem cirurgia, mas primeiro teria que passar por uma avaliação para identificar a causa. Esse é o primeiro passo, tá bom? Ok, professor Luiz Porto, muito obrigado. Está na Praia do Presídio, está ligado aqui no programa. Sebastião Diógenes, também ligado aqui no programa Saúde do Povo. Ariel Scafuri, Juan Mejia, aí do Hospital do Coração, muito obrigado, grande médico também. Hipólito Monte, doutora Lorena Madeira, obrigado a todos. Já falei no André Felipe Duma, já falei aqui no Dimitri Túlio, no Leomar de Lima, no Carlos Davi Barbosa, no meu amigo Pádua. E só chegando pergunta aqui dos ouvintes, a Gracinha, ela mora aonde na Aldeota? Doutor Vitor Hugo, o que faz uma veia
da perna não funcionar? É a idade? Pronto. A idade, ela é um dos principais fatores para isso acontecer, tá certo? Com o tempo, aquela veia, né, que é submetida a uma sobrecarga, né, todo dia, com a idade, com o passar do tempo, ela vai sofrendo essas agressões e pode se tornar doente. Mas o principal fator de risco para essa veia não funcionar é a genética de cada um. Porque a gente sabe que vamos ter pessoas de mais idade que não vão sofrer com varizes, né? Assim como tem pessoas muito novas que já sofrem muito com esse problema. Então, o que faz a veia não funcionar, principalmente quem tem varizes herdou aquela carga genética, que essa carga genética, quem tem essa carga genética, a parede da veia, né, a veia em si, ela é mais frágil. Então, com o tempo, ela sofre mais com essas agressões e tem uma maior chance de ficar doente, tá bom? Então, o principal fator seria a genética mesmo. Bom, a Velúzia, eu acho que estou pronunciando certo, Velúzia na Maraponga, o doutor Hugo diz o seguinte, doutor Hugo, o médico dela, me orientou, dormiu um bom tempo com pernas para cima. Por quê? Ela pergunta. Pronto. O que a gente... essa recomendação, né? O fator que explica. Porque imagina, Evaristo, que você passa ali o dia em pé, trabalhando, né? Ou então o dia todo sentado. Então, pela ação da gravidade, aquele sangue ele tem que enfrentar, né? Tem que subir até o coração. Quando a pessoa está deitada, a perna ela está no mesmo nível do coração. Então, naturalmente, a circulação já vai fluir melhor. E quando eleva as pernas, né, a gente dá um empurrãozinho para aquele sangue voltar ao coração de forma mais fácil, tá bom? Então, geralmente você chega do trabalho, geralmente no final do dia, é o horário que os sintomas estão mais exacerbados, né, como dor, peso, cansaço. O ato de levantar as pernas ajuda a melhorar esses sintomas, né, Evaristo? Então, isso aí é verdade mesmo, tá bom? Bom, o Walter, na Parangaba, muito obrigado aos amigos aí da Parangaba. Pergunta o seguinte, por que um trombo na perna pode ocasionar embolia pulmonar? Isso é perigoso? Pronto. Isso é muito perigoso, Evaristo. É um caso que a pessoa corre risco de morte mesmo, no caso de uma embolia pulmonar, que é o deslocamento desse trombo até o pulmão. Isso acontece pelo fato de que o sistema circulatório, né, ele está todo conectado. E um trombo que se forma ali na perna, que é o principal local de origem desses trombos, ele pode se deslocar por uma veia que comunica a perna, passa ali perto do coração, no coração, entra no coração e do coração vai para os pulmões. Então, é um caminho. Ele se forma ali na perna por algum motivo e pode se deslocar até o pulmão, porque existe esse caminho até lá. Por isso que pessoas que têm trombose venosa profunda, elas têm que fazer uso de medicações anticoagulantes, que são aquelas que vão afinar, digamos assim, o sangue, para prevenir que esse trombo se desloque até o pulmão, causando uma embolia pulmonar, que é uma doença muito séria e precisa de tratamento imediato. Muito obrigado aí, o Arlen Medina, né, Eric, que é o nosso diretor-geral, o Eric Guimarães, que é diretor executivo, o Ítalo Coriorano, também gostam do programa Saúde do Povo. É isso, Nala Jasmine? Bom, alô, Juazeiro do Norte, muito obrigado. É uma pergunta de Juazeiro agora. É do João Paulo, em Juazeiro do Norte. Alô, Faria Júnior? Pois é. Anticoagulante serve para quê? Juazeiro do Norte, minha cidade natal, Evaristo. Vou mandar um abraço para todo mundo lá do Juazeiro do Norte. De lá, Juazeiro, que bom. Sou de lá. Faz muito tempo que eu não vou por lá. Eu gosto muito daquela terra. Você está falando para lá e faz tempo, hein? Pois é. Então, o anticoagulante, ele é uma medicação que vai ajudar a dissolver trombos que se formam na perna e ajudar a evitar que esses trombos se formem também, tá? Ele ajuda tanto a dissolver, tá? Ele não tem uma ação direta dissolvendo, mas ele age no organismo
permitindo que nós temos o nosso próprio organismo, ele tem a capacidade de dissolver esses trombos, tá certo? Quando a gente toma um anticoagulante, né, a gente evita a formação deles e permite que o nosso organismo dissolva aqueles trombos que já se formaram, tá? Então, algumas pessoas que têm doenças que têm um risco muito alto de formar trombos, pode ser necessário o uso de anticoagulantes. Pacientes que se submeteram a cirurgias abdominais, né, ginecológicas grandes, ou então ortopédicas, né, muito comum, é uma situação em que a gente faz uso do anticoagulante, né, por um período curto de tempo, para prevenir a formação desses trombos, que é mais comum de acontecer nesses períodos, tá? Pessoas que têm doenças no coração, como arritmia também, né, que o coração ele não bate, ele tem alterações ali no ritmo do coração, que tem um risco de formar trombos, também são pessoas que podem se beneficiar do uso do anticoagulante. Então, o anticoagulante, ele inibe a coagulação. Então, ele vai inibir a coagulação do sangue, é o popularmente conhecido como afinar o sangue, tá bom? Mas ele inibe a coagulação. Ok. Tem duas, eu vou colocar aqui duas perguntas, o senhor anote aí, por favor, que eu vou chamar os comerciais. Ok, Samuel? A primeira é da Nádia, na João Cordeiro, aqui na João Cordeiro. Qual a diferença de vasinhos e varizes? A segunda pergunta é da Silvinha, no Parque Araxá. A retirada de uma varize pode prejudicar a minha circulação? Deu para entender as duas perguntas? O senhor vai responder após os comerciais. Deus. Saúde do Povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Muita coisa mudou nos últimos tempos. O abraço se tornou cuidado à distância. O restaurante agora é a cozinha de casa. E a festa virou videoconferência. Mas tem algo que continua o mesmo: o cuidado da São Carlos Imagem. Afinal, são 15 anos cuidando de você. São Carlos Imagem. Sua saúde, nossa história. Ligue já. 85 4009 1616. Diga aí, Falcão. Meus amigos, que alegria com a reinauguração do Botequim Dordones, um dos estabelecimentos da organização Carneiro Dordones, o original, criado e administrado pela minha amiga Irismar Furtado. E eu conheço e aplaudo essa história e tenho orgulho e alegria em conhecer essa mulher de sucesso. Parabéns, amiga Irismar, parabéns a todos nós pelo Botequim Dordones. Venha você também fazer parte dessa história. Rua Azevedo Bolão, 570 30 55 5506. Saúde do Povo. Ok, programa Saúde do Povo aqui na Rádio Povo CBN Cariri e AM 1010. Eu tenho um prazer aqui de, olha, César, ele é cearense, mora no estado de Utah, nos Estados Unidos. Muito obrigado aí, César, pela preferência e também te parabenizando aí, doutor Vitor Hugo. Deixei duas perguntas no ar aqui, deixamos. Nádia, na João Cordeiro, eu vou repetir, qual a diferença de vasinhos e varizes? E a Silvinha, no Parque Araxá, a retirada de uma varize pode prejudicar a minha circulação? Pronto, Aristo. Respondendo a primeira pergunta, né, a diferença de vasinhos para varizes, tá? É basicamente o diâmetro da veia que está com problema. Quando a gente tem aquela veia que é saltada na perna, tá? Que popularmente conhecida como veia quebrada, geralmente são veias que têm mais de 3 milímetros de diâmetro, a gente dá o nome de varizes, tá? Quando essas veias, né, estão ali, geralmente a gente vê com uma sombra verde na perna, mas ela não tem relevo, ela não é saltada. Essas veias têm de 1 a 2 milímetros, a gente chama de microvarizes. E quando são aquelas veias vermelhinhas, né, que chamam de vasinhos, que são menores do que 1 milímetro de diâmetro, a gente chama de vasinhos ou então telangiectasias, que é o nome
o nome técnico científico para isso, tá bom? Mas basicamente é o tamanho, o vasinho é menor e a variz é maior, saltada na perna. Esse nome aí significa o quê, doutor? Telangiectasias é a mesma coisa que vasinhos. Ah, bom. E a outra pergunta? A outra pergunta foi sobre se não vai fazer falta a retirada de uma varize. Não vai pode prejudicar a circulação? Pronto. Na verdade, assim, a gente só vai tirar a veia, né, do paciente se ela está com problema e causando doença. Então, a retirada, na verdade, vai fazer bem para o paciente, porque vai tirar aquele problema, tá? E essa pergunta é muito comum, porque as pessoas ficam pensando, poxa, não vai fazer falta aquela veia que tirou? O que acontece? A gente tem centenas, milhares de veias na perna, tá bom? E quando a gente está tirando uma veia que está doente, a gente tira aquilo que está causando o problema e automaticamente o sangue ele é redirecionado por veias que estão saudáveis. Então ele consegue fazer o seu caminho ali até o coração e não fica mais caindo, né, dentro daquela veia que estava com o problema que foi retirado. Então a retirada de uma veia doente não vai trazer problema, pelo contrário, vai ser um alívio ali para o paciente, tá bom? Ok, a Isadora, aonde na Aldeota, muito obrigado aos amigos da Aldeota. Doutor Vitor Hugo, o que são veias perfurantes? Isso mesmo? Pois é, o que elas podem causar na pessoa? Pronto. Isso daí já é um assunto mais técnico, Evaristo, mas vou tentar responder a Isadora da melhor forma possível, tá? As veias perfurantes são veias na perna, tá? Que elas comunicam as veias que estão dentro da perna, as veias profundas, com as veias que estão próximas da pele, as veias superficiais, tá? São essas veias que fazem essa comunicação. Elas são perfurantes, que elas perfuram, né, a musculatura da coxa até se encontrar com as veias profundas. Elas fazem essa comunicação do sistema. E quando essas veias estão doentes, pode ser que seja necessário o tratamento dessas veias perfurantes para melhorar o aspecto, né, e alguma veia que esteja aparecendo na superfície, tá? Então, são veias que fazem essa comunicação das veias mais profundas com as veias mais superficiais próximas à pele. Bom, a Marcela, no Pirambu, pergunta ao doutor Vitor Hugo. Ela disse que fez um tratamento, veja bem, ela fez um tratamento rigoroso de varizes, mas nota que quando pega peso, ela começa a sentir dores. Isso é normal? Pronto, Márcio. Existem várias causas para dores nas pernas, tá? Centenas a milhares de causas. A varizes é uma dessas causas, né, que podem originar dores nas pernas, tá? E ainda tem um outro fator, que foi, ela fez um tratamento. Então, a gente precisaria ver qual foi o tipo de tratamento que foi feito. Foi uma cirurgia, foi uma aplicação? Essa dor pode ser consequência ainda do tratamento que ela fez, ou então essa dor tem uma outra causa, né? Que pode ser desde uma artrose, uma bursite, uma causa de origem neurológica, muscular. Então precisaria realmente fazer essa investigação. E o que ia ajudar a entender um pouco para conseguir responder melhor era saber qual foi o procedimento que ela realizou, para saber se isso pode ser ainda uma consequência ali do pós-tratamento, tá bom? Então, bom, a Joaninha no centro, ok, a Joaninha diz aqui no centro, diz o seguinte: varizes após um procedimento, ela tirou variz após um procedimento cirúrgico. Aí ela pergunta, elas podem voltar? Pode ou não pode, doutor Vitor? Pronto, isso daí também é uma preocupação grande de quem sofre com varizes, né? Se as varizes voltam. O que acontece? Varizes é uma doença que ela tem uma origem principalmente ali genética, né? A pessoa nasce com isso, tá? Então, infelizmente, ainda a gente não consegue mudar a genética do paciente, tá bom? Então, ele sempre vai ter aquela genética para a formação de varizes. Com o tempo, mesmo que ele fez um tratamento ali, tirou as veias que estavam doentes, com o tempo é esperado que surjam novas veias doentes, porque ele tem a genética para a formação dessas varizes, tá? Então, sempre que a gente faz um procedimento, uma cirurgia, um tratamento com espuma, com laser,
é como se a gente estivesse tentando voltar à estaca zero ali, tirando todas as vias doentes, mas com o tempo a tendência é que vão surgindo novas, tá? Isso é tão frequente que eu lembro, a minha mãe, ela sofre com esse problema também, Evaristo. Então, na minha infância, adolescência, né, eu sempre lembrava dela com a perna ali enfaixada quando fazia o procedimento cirúrgico, né? Eu acho que ela já fez umas 3 a 4 cirurgias de varizes porque é a doença, né? Então, você tem que sempre ter aquele cuidado constante e ter uma manutenção do problema para evitar a progressão da doença mesmo, tá bom? Bom, o Isamar, ou o Isamar, no conjunto Ceará, diz que tem varizes. Aí pergunta, devo usar aquelas meias pro resto da vida, doutor Vitor? Hugo? Pronto, o que acontece? As meias, Evaristo, têm uma compressão, que é uma compressão gradativa, né? As meias elásticas, compressivas, né? Medicinais, tá bom? Elas só vendem com receita essas meias, porque tem algumas que são compressivas, mas elas não têm a compressão, eu não garanto essa compressão gradativa. O que essa meia faz? Ela vai ajudar o sangue que está estagnado na perna a retornar ao coração. Então, se você é uma pessoa que passa o dia todo em pé no trabalho, ou então o dia todo sentado, é recomendável que faça uso das meias, porque isso vai ajudar a evitar os sintomas que as varizes podem causar, tá bom? Então, mesmo até para quem não sofre com esse problema, se for passar longos períodos em pé, ou então uma viagem longa ali de 8 horas sentado, é recomendado que faça uso, tá? Agora, se vai para uma situação mais informal, mais descontraída, para uma praia, então sair à noite, não tem problema, não aquele período, tá? Não é obrigado estar usando direto também, mas se vai ficar longos períodos em pé, é sempre recomendável que faça uso também, tá? E se fizer um tratamento adequado, tiver bem, tudo, pode ser dispensado em algumas situações também o uso da meia, tá? Não tem essa obrigatoriedade, mas ela traz muito alívio e conforto dos sintomas. Ok, doutor Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Volte sempre, foi muito bom o programa e um prazer grande conhecê-lo. Muito obrigado, Evaristo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, tá? E poder trazer um pouco de informação, né, de qualidade para as pessoas e para os seus ouvintes aí. Foi um prazer enorme, Evaristo. Qualquer coisa, pode contar comigo. Ok, obrigado. Áudio do Samuel Samuca. Assistente, a competente Nala Jasmine. A produção é do Alan Dantas. Editor-chefe, Ítalo Coriolano. Diretor executivo, Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Apresentação, Evaristo Nogueira. Sábado, se Deus permitir, nesse mesmo horário, um novo tema na medicina, no programa Saúde do Povo. Na sequência da nossa programação, Repórter CBN, Revista CBN. Bom final de semana a todos e usem máscara, por favor.